Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para resolver uma questão do livro Elementos de Máquina de Shigley, ainda no capítulo 13, capítulo destinado a comentar sobre as engrenagens de forma geral. Temos aqui um trem, de engrenagens. Esse trem aqui foi extraído lá da questão 13-16, ou seja, a questão de número 16 do capítulo 13. E aí ele traz essas informações aqui para a gente. O trem de mecanismos mostrado consiste em diversas engrenagens e polias destinadas a mover a engrenagem 9, que é essa última engrenagem aqui. Tá? A polia 2 roda a 1.200 revoluções por minuto, 1.200 rotações por minuto, na direção mostrada. Está mostrando a direção aqui, mas a gente sabe que a gente vai adotar uma referência aqui para definir que sentido é esse aqui. Tá? Determine a velocidade e a direção de rotação da engrenagem 9. Tá? Então, o que a questão quer saber? Quer saber a velocidade, a rotação por minuto aqui, a RPM dessa engrenagem 9 aqui. Só que ele quer saber também o sentido que essa engrenagem 9 ela vai girar, com base aí na dinâmica do mecanismo aqui, desse trem. Bom, sempre que a gente faz esse tipo de questão, a gente precisa definir uma referência de visualização para os sentidos de rotação. Tá? E aqui não vai ser diferente, a gente vai definir uma referência aqui de visualização, tá? E aí como é que a gente vai trabalhar? A gente vai inicialmente fazer uma análise do trem como um todo, para a gente já conseguir definir que sentido essa engrenagem 9 vai girar, tá? Porque aí fica faltando só a continha que a gente vai fazer para saber qual o valor da velocidade dela aqui, em rotações por minuto, tá? Então, ele informa aqui que a polia 2, essa polia 2 aqui, que está ligada via correia com a polia 3 aqui, tá? Ele diz que essa polia 2 aqui está girando a 1.200 rotações por minuto, nessa direção que ele mostrou aqui, tá? Mas que direção é essa? Aí depende, gente, de onde a gente vai estar olhando. Se eu olhar aqui da esquerda para a direita, eu vou dizer que essa engrenagem está girando no sentido anti-horário. Mas se eu olhar da direita para a esquerda, eu digo que ela está girando no sentido horário. Então, nesse caso aqui, fica mais fácil nós nos posicionarmos aqui à direita dessa engrenagem. Vamos olhar ela nesse sentido aqui, tá? Vamos olhar para ela nesse sentido. Como a gente tem engrenagens em outras posições aqui, tá? Então a nossa referência sempre vai ser da direita para a esquerda, tá? E de cima para baixo, tá? Então toda vez que eu tiver uma engrenagem, ou uma polia, em que a linha de centro dela está aqui na horizontal, e eu vou olhar para essa polia ou para essa engrenagem da direita para a esquerda. Quando a linha de centro aqui estiver na vertical, estiver em pé aqui, eu vou olhar de cima para baixo. É como se eu estivesse me posicionando ali em cima, por cima da engrenagem, para olhar qual a rotação, qual o sentido de rotação dela. Tá? Então a nossa referência vai ser essa aqui. Sempre olhando da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então vamos começar a analisar. Então, a minha engrenagem 2, olhando aqui da direita para a esquerda, a referência está aqui, eu vou tirar essa setinha aqui para a gente anotar. Então, olhando aqui da direita para a esquerda, essa minha engrenagem, essa minha polia 2 aqui, está girando no sentido horário. Tá? Obviamente. Bom, como ela está ligada através de uma correia aqui, na engrenagem 3, a polia 3 está no mesmo eixo dessa engrenagem 4 aqui, tá? Então elas vão estar girando no mesmo sentido e inclusive com a mesma velocidade, tá? Então, como eu tenho dentes internos aqui nessa correia, se for uma correia dentada, ou eu tenho o contato da parte externa da polia com a parte interna da correia, transmitindo movimento, então eu tenho um contato interno ali. Normalmente, quando eu tenho um contato interno, eu não tenho a alteração no sentido de rotação. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui é uma polia e uma correia, mas se eu tivesse uma engrenagem anelar com outra engrenagem girando dentro dela, a gente considera que a gente não tem alteração de sentido, diferente de se eu tiver duas engrenagens em contato direto, como aqui a engrenagem 4 e a engrenagem 5.
né? Nesse caso, eu tenho uma engrenagem, né, numa posição específica e a outra numa posição diferente. Pode ser que, pela nossa referência, não tenha alteração de sentido, né? Mas se eu pego, por exemplo, a engrenagem 7 e a engrenagem 6 aqui, que estão na mesma posição, né, ambas com linha de centro na vertical, então com certeza vai alterar aqui o sentido, porque eu tenho um contato externo aqui entre elas, né? Um engrenamento direto, então vai haver inversão de sentido. Toda vez que eu tenho um par de engrenagens em contato, há inversão de sentido, tá? A não ser que o contato seja uma engrenagem externa e uma engrenagem interna aqui dentro dela, tá? Aí nesse caso não tem alteração de sentido, tá? Se essa aqui girar no sentido horário, essa aqui vai girar também no sentido horário, tá? Mas vamos lá. Então, a minha engrenagem, a minha polia 2 ali, olhando, né, da direita para a esquerda, ela está no sentido horário. Então, a minha engrenagem 3 e a 4 também vão estar no sentido horário, tá? Então, sentido horário para 3 e para 4 também sentido horário, tá? Então, observe. Agora a gente tem uma diferença aqui entre a engrenagem 4 e a engrenagem 5, né? São engrenagens cônicas, então elas estão posicionadas aí, formando um ângulo de 90 graus. Então agora eu tenho que observar a minha referência. Então, olhando a engrenagem 4, né, da direita para a esquerda, já viu ali que ela vai estar girando no sentido horário, tá? Então, quando essa engrenagem 4 girar no sentido horário, aí se eu me posicionar aqui, ó, a nossa referência é de cima para baixo, e olhar para a engrenagem 5, o que é que vai estar acontecendo, tá? Ela vai estar girando, aqui a minha engrenagem 5, no sentido anti-horário. É isso, gente? Então, se a minha engrenagem 4 gira no sentido horário, ela faz a minha engrenagem 5 aqui girar no sentido anti-horário. Olhando, claro, adotando a nossa referência, de cima para baixo, tá? Se a minha engrenagem 5 gira no sentido anti-horário, está ligada à engrenagem 6 aqui no mesmo eixo, tá? Então eu vou ter o mesmo sentido de rotação, e assim que a 6 também vão ter a mesma velocidade, tá? Então, se a 6 gira no sentido horário, gente, eu já falei, né, quando eu tenho um contato externo, a inversão de sentido. Então, se a 6 está no sentido anti-horário, a 7 obrigatoriamente vai estar no sentido horário. A 8 está no mesmo eixo da 7, então também vai estar girando no sentido horário, tá? Ok? Só que a 8 aqui agora tem um detalhe, né? Porque aqui eu tenho um parafuso sem fim, né? Um pinhão sem fim. Ele chama de pinhão sem fim. E aqui ele está em contato com a engrenagem 9, tá? Agora eu preciso identificar nesse parafuso aqui qual é o sentido da rosca, né? Se é uma rosca direita ou é uma rosca esquerda, tá? A gente já fez um exercício anterior sobre esse tipo de engrenamento aqui, mas é bom lembrar. Deixa eu colocar aqui pra gente. Eu sempre faço analogia com um parafuso e uma porca, tá? Então você vai analisar nesse sentido aqui. Então pense que essa engrenagem 9 é uma porca que vai estar aqui posicionada em relação a esse parafuso sem fim aqui, que está representado por esse quadradinho aqui, número 8, né? Então, vamos supor que o 8 é o parafuso e o 9 é a porca, tá? E aí, de onde vem o fluxo? O fluxo de força vem de lá de cima para cá, para baixo. Então, eu vou definir que aqui é a extremidade do meu parafuso e a cabeça do meu parafuso está aqui, tá? Então, observe. Então, eu estou dizendo que eu vou girar o meu parafuso no sentido horário, tá? Toda vez que tem uma rosca direita, gente, ó, toda vez que eu tenho rosca direita, tá, que é a maioria das roscas que a gente encontra aí. Por exemplo, se eu giro esse parafuso aqui, ó, esse parafuso é rosca direita, tá? Quando eu giro ele no sentido horário, né, ou comumente falando, apertando o parafuso, né, obviamente todo mundo sabe que essa porca aqui ela vai se deslocar se aproximando do parafuso, da cabeça do parafuso, né? Se eu giro no sentido anti-horário, ela vai se afastar do parafuso, a porca vai descer, tá? Então a gente pode fazer essa analogia, tá? Então a gente vai dizer que como o fluxo de força vem de cima para baixo aqui, né? Então a cabeça do meu parafuso vai estar aqui, tá? E eu estou dizendo que eu estou girando ele no sentido horário, né? Se eu tivesse um parafuso e uma porca, né, ambos de rosca direita, quando eu giro no sentido horário, a porca não se desloca para cima. Então nesse caso aqui,
essa engrenagem 9 vai fazer isso, ó. Como se fosse a porca subindo, só que nesse caso ela vai girar. Ou seja, né, observando o sentido aqui, eu sei que essa engrenagem 9 vai girar no sentido horário. Tá? Então já definimos aí o que é que a engrenagem 9 vai estar fazendo. Né? Qual o sentido de rotação da engrenagem 9? Ela vai estar se movimentando no sentido horário. Tá? Então, primeira parte nós já matamos. Agora vamos para a parte de achar, né? Vamos achar qual a rotação dessa engrenagem 9. Então vamos lá, como aqui eu não tenho um trem epsicloidal, né? Não tenho um trem planetário, eu tenho um trem simples, composto, enfim. Então o que é que eu sei aqui? Posso fazer uma relação direta da engrenagem 12 com a engrenagem 9. Tá? Por quê? O trem, tá? Que eu estou representando pela letra E aqui, o trem formado pela engrenagem 2, que move a engrenagem 3, tá? Da engrenagem 4, está conectada com a 5, que move a 6, tá? Que move a 7, que move a 8, que move a 9, tá? Então eu tenho movimento desde a engrenagem 12 até a engrenagem 9, a 9 é a última, tá? Então eu preciso achar uma relação para esse trem aqui, tá? Que eu vou chamar de trem total, tá? Que é igual ao trem total. Então esse trem total, como é que eu calculo ele? Bom, eu vou dizer que o número de dentes, né, sempre da primeira engrenagem, né, NF, dividido pelo número de dentes da última engrenagem é igual a... Deixa eu colocar aqui, vou usar N a rotação, né? Vamos usar aqui vou usar o D mesmo, ele usa D para dente aqui, então. Número de dentes da primeira engrenagem sobre o número de dentes da última engrenagem é igual a rotação da última engrenagem dividido pela rotação da primeira engrenagem, tá? Então essa é a relação que a gente vai utilizar, tá? Então, vamos descobrir, tá? A diferença que eu tenho do número de dentes aqui, né, da engrenagem motora, que é a primeira, pela engrenagem movida, tá? Então a gente vai definir quem é motor e quem é movido e vai fazer o trem, tá? Como eu tenho vários trens conjugados aqui, tá? A gente vai estar relacionando eles. Então, qual o valor do meu trem total? Bom, então, primeiramente, a engrenagem 2, número de dentes da 2, move a engrenagem 3. Tá? Gente, seguinte, por que a gente não vai colocar sinal nesse trem aqui? Porque a gente já relacionou a segunda engrenagem com a última. Elas estão girando no mesmo sentido, tá? De rotação. Se ela está girando no mesmo sentido, tá? Eu considero que o valor do trem aqui, o resultado vai ser positivo. Se elas estivessem em sentidos opostos, a gente colocaria um menos, tá? Negativo no valor do trem. Não é o caso. Então, o número de dentes da engrenagem 2, né, dividido pelo número de dentes da engrenagem 3, tá? Nesse caso, ele usa diâmetro ali, tá? Mas, tanto usando o diâmetro quanto usando o número de dentes, devido a formulazinha que a gente aprende aí do passo, né, eu tenho o mesmo resultado, tá? Então, o número de dentes da engrenagem 2, no caso o diâmetro ali, dividido pela da engrenagem 3, tá? A razão entre os diâmetros, nesse caso, vai ser a mesma razão do número de dentes, tá? Por isso que não tem diferença. Vezes, então, observe, a engrenagem número 4 move a número 5, tá? Então, o número de dentes da 4 sobre o número de dentes da 5, vezes a engrenagem 6 move a 7, tá? Então, o número de dentes da 6 sobre o número de dentes da 7. E agora a engrenagem 8 move a engrenagem 9, tá? Eu sei que isso aqui, né, é igual à rotação da última sobre a rotação da primeira. Mas vamos achar primeiro esse valor do trem aqui, para a gente igualar. Então, quem é o meu trem total? Né? O número de dentes da 2. A gente está usando o diâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui 150 sobre 250 milímetros, tá? Vezes número de dentes da 4, 18, sobre o número de dentes da 5, 38. Vezes número de dentes da 6, 20, sobre o número de dentes da 7, 48. Né? Ele informa para a gente aqui os números de dentes, tá? Estão todos informados. Vezes, deixa eu dar uma subidinha aqui.
A engrenagem 8 agora move a 9, né? A 8 tem 3 e a 9 tem 36, tá? Então, vamos resolver essa continha aqui para a gente ver qual o valor do nosso trem, que vai ser positivo nesse caso, porque a primeira engrenagem e a última estão girando no mesmo sentido, tá? Não vai ter alteração de sentido aí. Então, vamos usar a calculadora para fazer uma continha aqui rápida. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho 150 dividido por 250 vezes 18 dentes sobre 38 dentes vezes 20 dentes dividido por 48 dentes vezes 3 dentes dividido por 36 dentes. Então eu tenho 3.304, né? Usar em número decimal mesmo. Então a gente vai ter que o valor do trem total é 9,868 vezes 10 a menos 3, não é isso? 9,868 vezes 10 a menos 3. Esse é o valor do nosso trem, tá? E o que é que eu sei, né, pela nossa relação ali em cima? O valor do nosso trem é igual à rotação da última engrenagem dividido pela rotação da primeira, né? Ou seja, 9,868 vezes 10 a menos 3 é igual à última engrenagem, a engrenagem 9, tá, gente? Então, a rotação da 9 dividido pela rotação da primeira, que é a segunda, tá? A rotação da segunda, a questão nos traz aqui, ó, é 1.200 RPM, tá? Ou seja, né? O que é que eu sei? 9,868 vezes 10 a menos 3 é igual a N9 sobre 1.200 RPM. Tá? Então, quem vai ser N9? N9 é igual a 9,868 vezes 10 a menos 3 vezes 1.200, tá? RPM. Então, quem é que vai ser a minha rotação 9? É só a gente fazer a continha. Então, 9, né? Vamos usar só as três casas aqui. Vezes 10 a menos 3, né? Tudo isso aqui vezes 1.200. Então, a gente já vai achar a rotação. Então, a rotação deu 11,84, tá? Então, aproximadamente aí 11,84 rotações por minuto. Como deu positivo, né? Claro, já deu positivo porque a gente já definiu o sentido, né? Mas, se deu positivo é porque ele gira no mesmo sentido da engrenagem 2. Se a engrenagem 2 está girando do horário, então a N9 está girando no sentido horário. A gente já tinha definido, tá aí resolvido a nossa questão, tá, gente? Beleza? Então, um abraço e até a próxima questão.